Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é uma aula especial, fazendo a correção de exercícios sobre frações para os alunos do nono ano do ensino fundamental. Então, a primeira questão é: utilize um lápis colorido e represente no octógono a fração 1/4. Então, vejamos a figura que foi dada pelo exercício. Um octógono regular. Se ele é regular, ele tem todas as medidas dos lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Desta forma, nós queremos representar apenas a fração 1/4 nessa figura. Aí, fazendo a pintura da parte que representa 1/4, nós pegamos duas partes. Por que 1/4 representa duas partes de um octógono? Um octógono, ele está dividido em 8 partes. Se ele está dividido em 8 partes, vamos pensar na equivalência de frações. 1/4 para a fração cujo numerador ainda desconhecemos, mas a parte que o todo está dividido são 8. Então, aqui seria uma pizza, a visualização de uma pizza, conforme entregam para nós na nossa casa, dividida em 8 partes. Então, se ela está dividida em 8 partes, eu represento no denominador as 8 partes que esse todo está dividido. Para obter o valor 4, o que aconteceu? Eu reduzi de 8 para 4. Seria pegar essa pizza e dividi-la em 4 partes. Ou, se eu passar de 4 para 8, eu posso também multiplicar por 2, fazer o dobro. Sendo assim, o numerador também representa um número que também é multiplicado pelo mesmo valor que o denominador, porque elas são frações equivalentes. Então, 1 vezes 2, 2. Logo, a fração obtida é 2/8. Então, 2/8 é o equivalente a 1/4 nessa pizza, ou seja, nesse octógono que está dividido, então, em 8 partes. Logo, eu tenho que pintar duas partes. Então, duas partes foram pintadas. E essas duas partes, na verdade, representam 1/4 que foi pedido. O terceiro exercício, então, diz assim: escreva como se lê os números racionais abaixo. Então, na letra A, nós temos 0,3. 0,3, o 3 está na parte que representa a parte decimal. Logo, é a primeira casa depois da vírgula, portanto, 3 décimos. Então, eu leio o número sem a vírgula, 3, e mostro em que casa decimal ele está. Décimos, então, 3 décimos. Aqui, então, seria 7 décimos. A fração 1/4. Então, eu tenho o todo dividido em 4 partes. E o numerador, eu leio o número que está escrito, 1. E esse denominador, como está dividido em 4 partes, eu digo quarto, a quarta parte. Então, 1/4. Depois, 0,28. Eu leio o número 28 centésimos. Por quê? Eu tenho duas casas depois da vírgula. Tendo duas casas depois da vírgula, está na casa dos centésimos. Então, 28 centésimos. 7 13avos. Então, a partir do 10, eu começo a representar o número com a palavra avos. Então, 7 13avos. Na letra F, 9 décimos, porque o todo foi dividido em 10 partes e representa a parte decimal. Então, 9 décimos. 2,7. 2 inteiros, porque o 2 está antes da vírgula, então ele representa a parte inteira. Então, 2 inteiros e 7 décimos. 0,278. Então, sem a vírgula, eu leio o número 278. Como são 3 casas depois da vírgula, é a casa dos milésimos. Então, 278 milésimos. E 31/1000.
31 milésimos, dividido todo em 1000 partes. Esse exercício pedia: converta as frações dos itens abaixo para a sua representação decimal. Então, na verdade, ele pedia para convertermos uma fração, no caso aqui 1/5, em número decimal. Então, como fazer uma conversão de uma fração em número decimal? Duas possibilidades. Primeiro, pegar uma calculadora de uma forma bem simples e fazer a divisão. Por quê? Porque nós sabemos que uma fração é uma divisão do numerador pelo denominador. A outra forma de se resolver é fazendo na raça, mesmo a divisão de algoritmos. Então, nós temos lá 1 dividido por 5. 1 não dá para dividir por 5. Se não dá, a resposta é 0, porque 0 vezes 5 é 0 para 1, 1. Ok. Mas eu preciso continuar a conta, porque eu preciso de um valor. O 0 não vai me dar um significado para essa questão. Então, para eu continuar, eu preciso transformar o quociente no número decimal, colocando uma vírgula logo após o 0. Ao colocar essa vírgula, eu acrescento casas decimais, então eu começo a pensar na casa decimal que existe após o número 1, então que seria 1,0, ou seja, o 0. Aí sim, eu coloco o 0 do lado do 1 e obtenho o número 10, e posso continuar fazendo a conta. Então, 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10, menos 10, 0. Resto 0. Por isso, o 1/5 representa 0,2. A mesma coisa pode ser feita na letra B, 1/2. Então, eu divido 1 por 2 e vai dar 0,5. A mesma coisa eu vou fazer em 3 décimos. Eu vou dividir o 3 por 10 e eu vou obter 0,3. A mesma coisa eu vou fazer na letra E, 2/5. Divido 2 pelo 5 e vai dar 0,4. E na letra F eu vou dividir o 5 pelo 2, porque é 5/2, e vou obter 2,5. Vamos fazer essa continha para ver como que ela fica. Então, eu quero dividir o número 5 pelo número 2. O 5 é maior do que 2, então é possível fazer essa divisão. E 5 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Como sobrou o resto, eu preciso continuar a conta. Então, aí entra de novo a ideia de casas decimais. Logo, eu vou acrescentar uma casa decimal no quociente, colocando vírgula. Ao acrescentar uma casa decimal no quociente, eu vou poder descer as casas decimais que existem ao lado do 5, porque eu imagino aqui como 5,0. E ao descer o 0, eu vou obter o número 10. Aí, 10 dá para dividir por 2. Então, 5 vezes 2, 10, menos 10, 0. Então, 5 dividido por 2 é 2,5, ou seja, 5/2 é 2,5. A mesma coisa na letra G, 9 sobre 4, 9 quartos, é 9 dividido por 4, que é 2,25. E na letra H, 8 quintos, que é 1,6, porque 8 dividido por 5 vai dar 1,6. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma dessas divisões, é só falar que eu gravo uma aula explicando a divisão para vocês. Na questão número 6 diz: em qual das figuras abaixo o número de quadradinhos pintados representa 2/3 do total de quadradinhos? Era um teste e uma das alternativas seria a verdadeira. A fração que eu quero representar é o número 2/3. Então, vamos pensar, embora eu já tenha mostrado aqui a solução para vocês, em cada item. Na letra A, o todo foi dividido em 6 partes, porque nós temos 6 divisões de quadradinhos. Por isso, os denominadores que representam o todo, eu representei com o número 6, que foram divididos em 6 partes. Dessas partes, na letra A, foi pego 2 partes, 2. Então, o numerador, 2, 2/6. Na letra B, 3. Por isso, 3/6.
sextos. Então, 3 no numerador. Na letra D, 4 quadradinhos foram pegos. Então, representam no numerador 4 sextos. E na letra D, 5 quadradinhos, 5 sextos. Algumas frações são passíveis de simplificação. Então, na primeira, nós temos lá, dá para dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Então, 2 dividido por 2, 1, 6 dividido por 2, 3. Na segunda, dá para dividir por 3. 3 dividido por 3, 1, e 6 dividido por 3, 2. Na terceira fração, dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, 2, e 6 dividido por 2, 3. E a quinta fração não dá para dividir. Dessa forma, qual dessas frações obtiveram resultado igual a 2/3, que é o que foi pedido no enunciado do exercício, que representa 2/3? A letra C, que é a fração 4 sextos, ou seja, foram pegos 4 partes de 6. Obrigada pela companhia de vocês, curtam a aula, compartilhem, inscrevam-se no canal clicando no sininho para receber notificações de novas aulas. Obrigada e até a próxima aula.